Jesus? Amém. É muita alegria poder estar compartilhando a palavra com os irmãos mais uma vez. Nós seguiremos a nossa série de mensagens, um evangelho para todos os povos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Nós leremos dos versículos do 19 ao versículo número 26. Eu farei a leitura na versão Nova Almeida atualizada. Você pode ficar à vontade para fazer a leitura na Bíblia que você estiver nas suas mãos. Está escrito assim: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois, Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e, quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Amém. Até aqui diz a palavra inerrante do Senhor. Meus queridos irmãos, o texto, há uma beleza enorme nesse texto, e eu gostaria de explorar a questão que mais ressalta aos nossos olhos quando nós vemos o testemunho desse homem chamado Barnabé. Barnabé fica em evidência, então nós vemos ele como o personagem principal nessa porção das Escrituras. O tema que eu dei a essa mensagem é Barnabé, um exemplo de maturidade cristã. Portanto, vamos ler versículo por versículo. Os primeiros versículos, Lucas está relatando o início da igreja em Antioquia. Antioquia era uma das principais cidades do Império Romano. Na verdade, era a terceira maior cidade do Império Romano. Ela tinha cerca de 500 mil habitantes, e ela só ficava atrás de Roma e também de Alexandria. Então, uma cidade muito grande, famosa por seus ginásios de esportes, famoso pela filosofia emergente ali, famosa também pelos teatros, pela adoração ao deus Apolo, da mitologia, e também muito marcada por conta da imoralidade. Nós vemos que durante esses 11 capítulos que lemos, o evangelho ele chegando em vários povos. Então nós vemos de Jerusalém, um período onde que é uma região que tem uma característica de cidade um pouco menor. Nós vemos na Galileia, que tem uma característica rural. Nós vemos agora chegando em uma cidade cosmopolita, com muitos habitantes. E assim o evangelho tem chegado e tomado vários rumos. Mas Lucas ele relata aqui que os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeus. Quando nós voltamos a alguns capítulos atrás, nós vemos o evangelho sendo espalhado a partir da perseguição decorrente do martírio de Estevão, lá no capítulo 8. E aqui parece que Lucas ele retoma para explicar o que deu origem à igreja em Antioquia. Ou seja, eram evangelizadores anônimos, não estão relatados aqui, que foram espalhados a partir da perseguição
e eles chegam até Antioquia pregando o evangelho a todos que não fossem, perceba, judeus. Então, somente os judeus. Interessante que Antioquia, eu não mencionei isso aqui, apenas 20% de Antioquia era formada por judeus. Então, tinha uma concentração bem grande de judeus ali. Ele continua aqui no versículo 20, que dizendo que alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então aqui, se por um lado, algumas pessoas iam pregando somente para judeus, outras iam pregando somente para gregos. Pode ser entendido também como pessoas de fala grega, ou seja, gentios. Então, dois grupos aqui, gentios e judeus. E assim, a igreja de Antioquia ela foi formada. Pessoas que foram evangelizadas. Então, você perceba uma característica multicultural aqui, né? Misturando tanto a cultura helênica quanto a cultura judaica em uma só igreja. Por que é importante saber isso aqui? Para a gente desenhar o cenário aqui que nós vamos encontrar. Bom, no versículo seguinte ele diz assim: a mão do Senhor estava com eles. É importante ressaltar que aqui a mão do Senhor estava com eles, é uma linguagem antropomórfica, né? Deus ele não tem mão. Quando nós lemos nas Escrituras que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, a ideia é de que ele contempla toda a terra, ele contempla toda a sua criação. Aqui a ideia de a mão do Senhor estar com ele não é a mão física, Deus é espírito. Então, a ideia é de que o Senhor estava com eles, o Senhor estava capacitando para que essas pessoas fossem acrescentadas à família da fé. E ele continua aqui, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Aqui ele conclui dizendo que muitos crendo, muitos receberam o Evangelho, isso está no versículo número 21. Continua aqui, no versículo 22, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então imagine, teve a dispersão, as pessoas saíram pregando o evangelho, gregos e judeus recebendo o evangelho, e essas notícias chegando em Jerusalém, que era, a gente pode dizer, como a sede, onde a liderança da igreja estava concentrada, onde os apóstolos estavam concentrados. Então nós vemos aqui que essas notícias chegam até lá, e eles, geralmente, quando ocorria algo do tipo, por exemplo, quando nós vimos anteriormente o evangelho chegando em Samaria, Pedro é enviado para lá. E aqui, eu destaquei aqui, e enviaram Barnabé até Antioquia. Bom, irmãos, quem é Barnabé? Eu gostaria que você retornasse aqui para o capítulo 4, versículo 36 e 37, que diz, quem é este Barnabé? Capítulo 4, portanto, Atos dos Apóstolos 4, 36 e 37, está dizendo um pouquinho sobre quem era ele. Então, José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, ora, sabemos o nome dele é José, mas ele tinha um apelido, que era Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre. Outra informação interessante aqui, ele era um levita natural de Chipre. Quem são os levitas? Aqueles que descendem da tribo de Levi, ou seja, ele era um judeu. Levitas não são aqueles que cantam na igreja. Levitas são aqueles que são descendentes da tribo de Levi. E só que diz também que ele era natural de Chipre, ou seja, uma localização helênica, né, uma região dominada por gentios. Então ele era natural de uma descendência judaica, só que ele cresceu, ele nasceu em Chipre. Diz também que ele vendeu um campo e que possuía, e trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Nós vemos aqui que ele era um homem bastante generoso, que vende aquilo que ele tinha como propriedade e deposita ao pé dos apóstolos para que o evangelho seguisse. Esse tipo de atitude dele aqui gerou um certo ciúmes em Ananias e Safira, que você vai ver no capítulo 5, que é a sequência. Nós vemos no capítulo 9, no versículo 26 e 27, anda um pouquinho aí para frente. 26 e 27, outra informação sobre ele. 9, 26 e 27, está falando de Saulo. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse um discípulo.
Isso, 9:26 e 27 agora. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos. Interessante aqui que nós vemos outra característica desse homem. Ele era um companheiro do apóstolo Paulo, que seria o apóstolo dos gentios. Bom, nós vimos algumas características dele. Ele era um homem generoso, ele era um homem judeu, ele era natural de Chipre, ou seja, era um judeu helenista. Nós vemos também que ele era um companheiro de Paulo. E mais para frente, nós vamos ver, lá em Gálatas capítulo 2, 13, eu vou ler rapidamente, nós vamos ser informados por Paulo que, em um dado momento, em Antioquia, Pedro, ao chegar em Antioquia, na igreja de Antioquia, ele começou a deixar de se assentar à mesa com os gentios, sentando somente com os judeus. Isso foi algo que Paulo foi repreender a Pedro. Mas é curioso notar que no versículo 13, que diz assim: e também os demais judeus que se fizeram de hipócritas, juntamente com ele quem? Com Pedro, e pondo de lado o próprio Barnabé, ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Então nós vemos aqui que Barnabé era falho também, era alguém que errava, era passível de erro. Então, quando eu quero trabalhar a questão da maturidade em Barnabé, nós temos que levar em consideração essas coisas, tanto as informações dele, boas, mas também que ele era passível de erro. Bom, eu quero responder a uma pergunta com essa mensagem. Como posso me tornar um cristão mais maduro? Irmãos, o livro, melhor dizendo, de Hebreus, no capítulo 6, nos primeiros 3 versículos, o autor estará tratando sobre avançar para a maturidade. A palavra ali, maturidade, tem a ideia de perfeição, avançar para a perfeição. Eu coloquei aqui um advérbio mais, ou seja, eu estou acrescentando algo, porque eu tenho uma compreensão de que todo cristão, ele tem um grau de maturidade. Uma vez que ele creu no Evangelho de Cristo Jesus, os seus olhos foram abertos para a verdade e o Espírito passou a habitar nele. Então, todos nós temos uma certa maturidade, um certo aperfeiçoamento. Nós temos sido aperfeiçoados conforme a imagem de Cristo, certo? É para isso que nós fomos predestinados. Agora, nós temos que ter a compreensão que nós temos níveis diferentes de maturidade, certo? Há pessoas que possuem maior tipo de maturidade, outros um pouquinho menor. Aí as pessoas questionam, eu sou maduro porque eu já tenho bastante tempo de convertido, né? Aí a pessoa já tem 10, 20 anos de conversão, então eu já sou um cristão maduro. Não é isso que o Evangelho nos apresenta como maturidade, não é tempo de conversão, isso não te faz. Como nós sabemos disso também? Através da experiência, nós vemos cristãos que já estão há tanto tempo caminhando com Cristo, mas não desenvolvem maturidade. Elas continuam ainda com os mesmos hábitos, as mesmas atitudes do início da conversão dela. E nós vemos cristãos que são novos convertidos, que já alcançam rapidamente uma maturidade. O tempo que está se passando aqui, os comentaristas dirão que já se passaram 8 anos desde que Paulo ele foi enviado para Jerusalém. Então, temos um salto aqui do capítulo recente que eu acabei de ler, capítulo 9, para o capítulo 11, de 8 anos. Então, Barnabé aqui, ele tinha aproximadamente 8, 9, no máximo 10 anos de conversão, né? Então, não é o tempo de conversão que te define como alguém maduro na fé, certo? Mas também não é conhecimento. Alguns dirão, eu já leio vários livros de teologia, eu conheço a teologia reformada, eu sou alguém maduro. Não, conhecimento não te torna maduro. Deveria te tornar maduro. Mas há muitas pessoas que conhecem muito, mas praticam pouco. Pessoas que conhecem todos os comentaristas bíblicos, todos os livros de teologia, todas as correntes teológicas. Alguém ortodoxo na sua maneira de pensar. Isso, a sua ortodoxia, mas a sua ortopraxia, ou seja, a forma como ele coloca isso em prática, como ele coloca essa ortodoxia em prática, não evidencia que ele é maduro. Então, também, conhecimento não é sinal de maturidade, certo? E também, experiência também não é sinal de maturidade. Em que sentido? Eu já vivi muito caminhando com Cristo, mas eu estou satisfeito, porque eu alcancei um nível de maturidade e aqui eu posso levar a vida como eu quero. Experiência também não é sinal de maturidade, de forma alguma. Mas o que é então maturidade? Bom, vamos
aprender 10 lições bem práticas com o testemunho aqui de Barnabé. Olha só como esse texto ele continua. Diz assim o texto: e enviaram Barnabé até a Antioquia. Meus irmãos, Barnabé, ele era um homem que se desprendeu completamente. Veja, ele não era um apóstolo, ele era um obreiro, ele era respeitado pela igreja, e os apóstolos ali decidem enviar Barnabé. O apelido dele é Filho da Consolação. Eu fico imaginando que Barnabé era tipo aquele pastorzão, sabe, que quer te aconselhar, é aquela pessoa que quer acompanhar andando contigo, quer falar contigo verdades, quer chamar a sua atenção. É aquele pastorzão. Então, eles enviaram o cara certo. Mas outra coisa que chama atenção por terem enviado Barnabé é porque ele era natural de Chipre. Né? Estamos numa região próxima a Chipre. Por ser um judeu helenista e a igreja ser, de certa maneira, tanto judaica quanto helênica, ele vai chegar ali e ele vai ter uma compreensão da região, das pessoas, a cultura em si ali, ele vai ter uma facilidade de lidar. Então eles enviam Barnabé, só que Barnabé, nós vemos ele primeiramente abrindo mão dos seus recursos, né? Nós vemos quando ele vende um campo, um campo que ele tinha e entrega o valor aos pés dos apóstolos, demonstrando um total desprendimento dos bens materiais. Só que agora ele se desprende também do seu tempo, dos seus afazeres. Ele é enviado e vai. Só que ele vai sozinho. Geralmente nós vemos, quando tem as viagens missionárias, sempre um em dois. Barnabé, ele vai sozinho. E ele vai até Antioquia. Antioquia, mais ou menos a localização para Jerusalém, é cerca de 500 quilômetros. Então ele percorreu um longo período para chegar lá em Antioquia. E eu gostaria de tirar como uma aplicação para responder a nossa pergunta, como posso me tornar um cristão mais maduro, priorizando a vontade de Deus, colocando a vontade de Deus antes da própria vontade, priorizando o desejo de Deus antes do nosso próprio desejo. É isso que ele vai fazer. Ele se desprende dessa região, ele se despende de Jerusalém, onde estava, e ele é enviado sem nenhum tipo de questionamento. Nós não vemos ele relutante, muito pelo contrário, nós vamos ver para frente que ele se alegra. Então, você quer se tornar um cristão mais maduro? A primeira aplicação para você, priorize a vontade de Deus na sua vida. Priorize a vontade de Deus na sua vida. Como isso? Como eu posso priorizar a vontade de Deus? Eu consigo enxergar uma pessoa que é madura, é uma pessoa que ela é desprendida do seu tempo para servir o Senhor. Algumas pessoas, elas preferem fazer a sua vontade, talvez descansar, talvez fazer algo que não esteja relacionado simplesmente com o reino de Deus. Você, obviamente, você tem que fazer algumas coisas que estão relacionadas com a sua vontade, é óbvio, mas há algo na sua vida que deve estar colocada diante do Senhor, que é a sua ação no reino de Deus. Uma pessoa que é madura, ela prioriza a vontade de Deus, ela é alguém que você não precisa exortá-la quanto à oferta, quanto ao dízimo, por causa que ela entende que a prioridade dela aqui nessa terra é fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas. Essa é a nossa primeira aplicação. A segunda aplicação diz assim sobre este homem: quando chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. Imagine você, Barnabé chegando naquela região e ver muitas pessoas convertidas. E aí, o que vai acontecer com ele? É uma alegria que vai brotar no coração dele. Há muitos crentes que eles não se alegram com o avanço do reino de Deus. Vou fazer uma pergunta para você e seja sincero. O que te alegra mais? Ver uma igreja cheia? Ou você, durante a semana, encontrar assim na calçada R$100, assim? O que te deixa mais eufórico? O que te faz seu coração vibrar? Achar uma nota de R$100? Ou, que está bem difícil de encontrar, diga-se de passagem, ou pessoas sendo convertidas ao Senhor? O que te deixa eufórico, o que te deixa alegre? O que te deixa mais feliz? Um celular da moda que você acabou de comprar, ou um irmão que se converteu? Aquela pessoa que você tem orado há um tempo. O que te faz seu coração estremecer de alegria? Nós vemos aqui um homem maduro que ele se alegra com a conversão de um povo. Diz que ele ficou muito alegre.
Meus irmãos, somente pessoas que pertencem ao reino e ao rei conseguem ter essa alegria. Pessoas que não pertencem ao rei e nem ao reino, elas não conseguem ter alegria nisso. E demonstra o quê? Imaturidade, pessoas imaturas ainda. Elas podem até ser cristãs, mas é aquele cristão nominal, aquele crente que é devagar quase parando, sabe? Não se alegra nunca. Ele está contente e às vezes até ele fica alegre, mas ele nunca está envolvido, ele nunca está disponível, colocando a prioridade de fazer a vontade de Deus. É geralmente sempre pelos outros, ele nunca está ali na frente de batalha. Geralmente são outras pessoas e às vezes ele fica alegre, ele fica contente, mas quando você age, você está envolvido com a obra de Deus e você vê pessoas sendo convertidas ao Evangelho de Cristo, seu coração, ele transborda de alegria. A aplicação dessa parte seria a forma de você avançar em maturidade é alegrando-se no avanço do reino de Deus. Você só tem como ter prazer no avanço de Deus, no avanço do reino de Deus, se você tiver prazer no rei. Se você não tiver, será impossível. A terceira aplicação, olha só o texto que diz: exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Ele acabou de chegar, ele já está exortando para que as pessoas permaneçam no Senhor. Há uma ideia de que maduro é aquela pessoa que nunca se posiciona, sabe? Aquela pessoa que sempre está em cima do muro, moderado, né? Moderado e limpinho, né? É famoso essa expressão. Alguém que nunca se envolve em nenhum tipo de polêmica. Ela nunca chama atenção de um erro. Ela vê o erro acontecendo na frente dela, mas ela não chama atenção, porque ela quer passar uma imagem de maturidade. Eu relevo isso aí. Bom, os crentes, ele chega no trabalho e fala, bom, tem crentes que acham isso aqui errado. Eu não vejo problemas, né? Eu mantenho-me em cima do muro. Né? Mas isso não é sinal de forma alguma de maturidade. Isso aí é omissão, é outro nome para ser dado. Né? Você não é maduro, você é imaturo, mas você tenta colocar uma roupagem sofisticada nessa sua missão. E aí você se comporta como alguém maduro. Fala, não há problema nesse tipo de pecado aos meus olhos. Esse tipo de moderação, esse tipo de maturidade, nada tem a ver com o Evangelho. Nós vemos aqui este homem, ele acabando de chegar e exortando. Agora imagine você, uma igreja recém-inaugurada, formada por pessoas com várias formas de cultuar a Deus. E ele chega ali e ele exorta. Só que ele exorta de que forma? A que essas pessoas permaneçam firmes no Senhor. Continuem firmes. Agora, qual é a aplicação para a gente? Como eu posso me tornar um cristão mais maduro? Encorajando os crentes, encorajando os irmãos. Não é omissão, não é isenção, mas exortação, encorajamento. Você dizer, meu irmão, como está a sua vida? Como você tem caminhado com Jesus? E, bom, eu tenho falhado nisso, naquilo, outro. Sim, algumas vezes requererá de você que você chame a atenção dessa pessoa. E a pessoa vai ficar chateada com você. Porque pessoas imaturas têm dificuldades em serem chamadas a atenção. Pessoas imaturas, elas não gostam de ter a sua atenção chamada, porque ofende muito o ego delas. Então, pessoas maduras, elas são mais atentas. Eu tenho certeza que se você for exortar alguém, e essa pessoa for madura, ela vai acatar ao seu conselho. Ou pelo menos ela vai pensar sobre o conselho que você dê. Então, portanto, uma forma de você mostrar a sua maturidade, o sintoma da sua maturidade é que você é uma pessoa que encoraja cristãos a permanecerem de todo o coração na fé. Próxima, versículo número 24, diz assim, diz que este homem era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Essa aqui é a forma como Lucas coloca. Lucas é interessante que ele vai mencionar 4 vezes o nome Senhor, nesse texto que nós lemos. Ele está querendo mostrar que Deus estava com controle dessa situação, com esses Senhor, 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 Senhor. Mas ele faz uma menção muito curiosa de detalhar as características desse homem chamado Barnabé. Ele era um homem bom. O bom aqui não é na característica de substantivo. Ele não é bom, essencialmente bom, mas é no sentido de adjetivo. Ele tinha uma qualidade. Mas o bom aqui tem uma relação ao seu esforço. Podemos traduzir por ele era esforçado, ele era capaz
paz. Então nós vemos um homem aqui esforçado, um homem que se desloca, chega e é esforçado. Certamente ele tinha bom testemunho, assim como Lucas relata sobre os diáconos. Ele era um homem bom e ele era cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Quando nós vamos para Efésios, no capítulo 5, versículo 18, vai estar escrito assim: e não se embriaguem com vinho, pois leva à devassidão, mas deixe encher do Espírito Santo, ou enchei-vos, dependendo da sua tradução. O que é ser alguém cheio do Espírito Santo? Bom, nós temos que ver esse verso, que está dizendo, a embriaguez leva à libertinagem, leva à devassidão. Quando você está embriagado, o que acontece com você? Você perde o controle. A sua vontade toma a frente da sua mente. Você é guiado por aquilo que você sente, não por aquilo que você pensa. O que é alguém cheio do Espírito Santo, então? É alguém que fala línguas esquisitas? É alguém que gira na igreja? Não tem nada na Bíblia que diz que é isso. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que é moderado, alguém que é equilibrado, alguém que controla seus impulsos carnais, pois o Espírito que o domina, e não a carne. Então alguém cheio do Espírito Santo é alguém equilibrado. E esse homem aqui, ele é equilibrado. Agora, ele era cheio de fé também. A palavra fé, ela tem uma característica de ser fiel. Alguém que tem fé, ela é fiel a algo. Então, era um homem fiel a Deus. Essas características aqui evidenciam certamente alguém que tem desenvolvido uma maturidade cristã. Como eu posso, então, ser mais maduro? Sendo esforçado, sendo equilibrado e sendo fiel a Deus. Assim você evidencia a sua maturidade. Assim você analisa que, opa, eu tenho progredido na fé, eu não estou estacionado, eu não estou como naquele começo, quando eu criei no Evangelho e ainda tinha aquelas práticas e ainda não consegui me desvencilhar. Irmãos, eu fiquei pensando sobre isso esses dias. Você tem algum tipo de dificuldade que antes da sua conversão você já lutava? Ou no seu primeiro ano de conversão, você já tinha dificuldade e você olha para a sua vida hoje e você não progrediu nada? Então, irmãos, preste atenção nesses tipos de sinais. Isso aqui que muitas vezes nós falamos, bom, isso aqui talvez até Jesus retornar, eu já me livrei disso aqui. Comece a trabalhar isso na sua vida, não fique esperando Jesus retornar, não. Comece a trabalhar isso. Aqui é um conselho, é só uma aba aqui aberta. Trate dessa questão. O versículo, ele continua dizendo assim: e muita gente se uniu ao Senhor. Outra característica de um homem ou uma mulher que é madura na cristandade, na sua espiritualidade, na sua fé, é que, mesmo ela tendo muitas características que evidenciam a sua maturidade, ela não reúne as pessoas ao seu redor. Há líderes que eles querem ser dominadores sobre os membros. Isso aqui há de muito nas igrejas nos dias de hoje. As qualidades desse homem não fizeram que o texto colocasse que se uniram a Barnabé, se uniram ao Senhor. Porque a vida de Barnabé não apontava para ele mesmo, ele não queria ser o objeto da adoração, ele queria ser somente um canal para a adoração. Há pessoas que levam a outra a Cristo e ela quer ser o dono dessa pessoa para o resto da vida. Ela quer torná-la discípula dela, mas não de Jesus. Então ela atrai para si, ela tem ciúmes da pessoa. Isso aqui é gritante como ela é imatura, porque ela nem entendeu, porque ela não tem que ganhar pessoas para si mesma, mas para Cristo. Então, qual seria a forma de você evidenciar que você é uma pessoa madura? Você apontando a sua própria vida para Cristo. Você sendo um canal somente, não um objeto da adoração. Ser um objeto de adoração é colocar-se no lugar de Deus na vida da pessoa. Isso aqui, Deus não aceita, Ele não aceita isso. A próxima aplicação seria, que está relatada no versículo número 28. Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Curioso, ele chega lá sozinho. Se ele não fosse um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de fé e um homem bom, chegando lá naquele lugar, ele poderia
separar-se de Jerusalém. Ele fala, não, aqui agora eu vou começar um novo movimento. De forma alguma ele faz isso. Ele continua com a mesma fé, o mesmo espírito que os líderes em Jerusalém. Mas ele faz outra coisa interessante. Ele vai até Tarso, que fica cerca de 150 quilômetros dali, e ele vai até aquele velho companheiro dele, Paulo. Ele reconhecia o ministério de Deus na vida de Paulo. Paulo foi chamado para ser o apóstolo dos gentios. E eu acho maravilhosa esse pequeno trecho aqui, que Barnabé, ele reconhece a sua limitação. Ele reconhece que, apesar dele ser natural de Chipre, ser judeu e ter experiência, ele olha a quantidade daquela multidão e fala, pô, isso aqui sozinho eu não vou dar conta não, eu preciso de outra pessoa para me ajudar. Ele divide esse serviço, ele demonstra humildade. Alguém maduro não é vaidoso, ele não quer ser colocado como a estrela, ele quer dividir, ele quer pouco aparecer. É interessante que, na sequência de Atos, quem mais fica em evidência é Paulo. Barnabé, ele foi somente um facilitador. Porque, irmãos, nós somos chamados para ser facilitadores, não para sermos estrelas. Então, como você quer ser uma pessoa madura, o que você deve fazer? Você deve reconhecer suas limitações. Você tem que dividir a carga. Você tem que chamar outras pessoas para participar disso. E, na continuidade, versículo 26, diz assim, quando encontrou quem? Quando encontrou Paulo, o levou para Antioquia. Então, ele desloca, ele procura, e vai levar até lá Antioquia. Saulo, ele estava em Tarso, a sua cidade natal. Você lembra que os cristãos tinham certa desconfiança, porque ele era um perseguidor, e como assim agora converteu-se ao evangelho? Como assim? Né? Então, Barnabé é o único que andava com ele. Só que quando procuram matar Saulo, Saulo é enviado para a sua cidade natal. Ele fica ali por cerca de 8 anos. Agora, a gente pode interpretar que ele foi enviado para o lugar certo. O lugar mais difícil de você ser crente é na sua terra natal. Ou melhor dizendo, é onde as pessoas que te viram crescer, elas vão olhar para você e ver a mudança. É nesse lugar. Ser cristão lá no Japão, que ninguém te conhece, é mais fácil, de fato. Agora, ser cristão na sua casa, no seu trabalho, onde as pessoas que te conhecem verdadeiramente, é muito mais difícil, né? Agora, eu gosto de ver como esse homem é maduro. Ele agrega Paulo. Essa é a forma de você aplicar isso na sua vida. Como posso ser mais maduro? Agregando pessoas. Mas aqui há uma duplicidade de aplicações. Porque nós vemos um homem que insiste em uma pessoa que era difícil, uma pessoa que era mal vista, e é uma aplicação para a gente. Quando nós desistimos de pessoas difíceis, há pessoas que são muito difíceis e falam, não, eu vou deixar pelo caminho aqui, é mal visto, não dá para caminhar com ela não. Se você é realmente maduro, você vai insistir mesmo em pessoas difíceis, mesmo em pessoas mal vistas, mesmo naquelas pessoas que são consideradas impossíveis de serem transformadas. Veja só, se você olha para uma pessoa e crê que é impossível de Deus transformar a realidade daquela pessoa, você não conhece nem a você mesmo, nem ao seu Deus. Porque você mesmo tem um coração tão pedrificado quanto daquela pessoa, porque você, assim como ela, era inimiga de Deus. Seu coração estava fechado para as verdades eternas. Agora, você também não conhece o Deus, que para Ele nada é impossível. Essa aplicação, mas a outra aplicação ainda nessa parte. Olha só que esse Paulo aqui é terrível. Paulo, se ele fosse um crente dos dias de hoje, eu tenho certeza que ele ia falar assim, eu não vou voltar. Não recebi um telefonema em 8 anos. Ninguém, nem a coluna da igreja Tiago me mandou uma mensagem de Jerusalém. Eu sou esquecido, ninguém me procura. Saulo não faz isso, Saulo não é um imaturo, porque uma pessoa que age assim, ela é imatura, ela precisa de ter alguém do lado dela, o tempo todo cuidando dela, porque ela não consegue caminhar sozinha, né? Ela precisa sempre de um auxílio. Há casos que há pessoas que precisam realmente de um auxílio, mas há pessoas que elas querem ser bajuladas, elas querem ser acolhidas como bebês, e nós não fomos chamados para ser bebês, nós somos chamados para ser adultos, estatura de varão perfeito, nós temos que caminhar olhando para Cristo e querer ser como Ele. Mas há pessoas que elas são assim, mas Paulo não foi assim.
Paulo, de pronto, ele vai aceitar esse desafio aí. Fala, olha, é agora o momento que Deus vai me usar. E ele vai. E continua. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja. Olha só, irmãos, que interessante. Durante um ano inteiro. O que apresenta essa questão de ser um cristão que fica um ano inteiro na igreja? Trabalhando, obviamente. Um ano inteiro. Há pessoas que pensam ser maduras o suficiente e pensam assim, hoje eu não vou para a igreja não, porque eu não vou me desviar, né? Eu vou faltar só um domingo. Eu vou ficar em casa assistindo o Domingão do Hulk. Eu não sei se esse programa existe, estou inventando, eu sei que ele está na Globo no domingo. Mas há cristãos que eles falam, não, hoje eu posso ficar em casa, hoje eu vou me dar folga, né? Porque o dia é meu, não é do dia do Senhor, é meu o dia, então eu vou tirar para mim. Né? Essas pessoas, elas acreditam que são maduras, pior de tudo que elas acreditam que são maduras. Agora, este homem aqui, ele não acredita ser uma pessoa que poderia abrir mão de falar, bom, eu vou tirar uma semaninha de folga aqui, né? Está escrito que está um ano inteiro, irmãos. Demonstra o quê? Que ele está sempre presente na igreja. Eu acredito que todo cristão maduro, ele está sempre presente na igreja, porque ele reconhece sua dificuldade, ele reconhece que ele precisa de outras pessoas para caminhar com ele, ele reconhece que precisa ouvir a voz da palavra de Deus, domingo após domingo. Eu acredito que ele precisa receber os sacramentos, ele precisa alimentar a sua fé, ele precisa estar em comunhão com os irmãos. Um cristão maduro não é alguém que simplesmente abre mão do domingo, é alguém que está sempre em comunhão. Mas você vai discordar porque você é muito maduro. Então você pode discordar. Mas eu acho que Barnabé é mais que você. A continuidade do texto apresenta também que ele era um homem que mantinha constância na fé. Um cristão maduro, ele não fica oscilando. Ele não oscila, hoje ele é crente, amanhã ele já não é. Aí ele muda de repente, hoje eu vou ser crente. Ou então ele muda as versões teológicas dele. Hoje ele é reformado, né? Aí agora ele virou pentecostal, de repente eu vou dar um pulinho ali, vou virar adventista, agora eu viro testemunho de Jeová. Cada dia ele está um momento da vida dele. Ele é o crente Raul Seixas. Ele prefere ser aquela metamorfose ambulante do que... Ele não quer ter a velha opinião formada sobre tudo, porque ele é muito maduro. Ele é muito maduro. Então ele não consegue ser constante mesmo, porque cada dia ele é levado por um vento de doutrina diferente, porque ele é muito maduro, porque ele é o cara do diálogo. A palavra bonita hoje estabelece diálogos, né? É bonito essa nomenclatura utilizada pelos progressistas. Ele mantém diálogo, ele não é alguém fechado, alguém ortodoxo, alguém fundamentalista. Não, ele está aberto para qualquer coisa. Esse aqui é o maduro nos dias de hoje, da pós-modernidade, né? Ele não tem problema, não vê problema em nada, né? Porque para ele é o Raul Seixas. Mas ele não fica somente, e a aplicação para esse aqui seria, como eu disse, sendo constante na igreja e perseverante na fé. Alguém que tem uma fé constante. Meus irmãos, a nossa fé, ela, como diz a confissão, né? Eu estou exemplificando através de um gráfico imaginário aqui, é que nós avançamos para a maturidade assim, ó. Vou perguntar para você se é assim. É assim? Você se tornou maduro? Não. É assim? Não, também não é. Como que é então que você avança para a maturidade? Você progride um pouquinho, você cai um pouquinho, aí você fica melhor ainda, aí cai de novo, mas você sempre está avançando. Agora um cristão que sempre está na mesma, aí dá um saltinho aqui e volta, que ele está avançando? Não está avançando em nada. Ele não está progredindo, como Hebreus fala, para a maturidade, para a perfeição. Ele está contente com aquilo que ele tem adquirido e pronto, é o suficiente para ele está satisfeito. Mas alguém constante, perseverante, ele sempre está progredindo na fé. Em um dado momento, ele nem vai perceber que em outra hora ele sofria dificuldades com algumas coisas. Ele progrediu. O outro, a continuação, melhor dizendo, é que diz assim, e ensinavam numerosa multidão. Ele ficava na igreja, mas ele não ficava de mãos cruzadas, de braços cruzados, ele não ficava somente como um banco de uma igreja. Não, ele era alguém ativo, era alguém que era disponível. Barnabé era alguém que estava disposto a servir com excelência no reino de Deus.
Eu acredito que pessoas são maduras, elas estão sempre disponíveis para o serviço. É um tipo de pessoa que você sabe, se eu chamar fulano, ela virá na mesma hora que eu a chamar para fazer algo na igreja, ou então para visitar um irmão, eu posso contar com ela, eu tenho certeza, porque ela não vai fazer para mim, ela entende que ela faz é tudo para o Senhor, então ela não tem uma visão reducionista, uma visão de que ela só quer fazer algo quando os outros vêm, ela faz no anonimato, pessoas que fazem no anonimato. Então, o que é uma aplicação para a gente aqui? Como eu posso ser mais maduro? Servindo o povo de Deus. Quando você serve o povo de Deus, quando você coloca a mão na massa, você demonstra maturidade, constância nesse serviço. Eu não sei você tem algum Barnabé na sua vida? Você tem alguma pessoa que te serve? Alguém que te auxilia? Aqui na igreja, eu tenho Barnabés queridos, eu tenho muitos Barnabés nessa igreja. Louvo a Deus pelos Barnabés dessa igreja. Mas você tem buscado ser um Barnabé? Eu tenho buscado ser um Barnabé. Eu sou o Barnabé na vida de algumas pessoas. Continuando, e nós estamos caminhando aqui para o final, diz assim, se eu não me engano, essa é a última aplicação. Sim, é a última aplicação. Os discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos. Agora veja só, cristão utilizado por nós é um termo comum, né? Eu sou o quê? Eu sou um cristão. Mas naquele momento ali, cristão era uma ofensa. Ser chamado de cristão era um insulto. Era um pequeno Cristo. Sim, é isso que é. Mas para aquele momento era um insulto. Você estava recebendo um tipo de brincadeira. Né? O povo de Antioquia era famoso por fazer brincadeiras, pelas gozações. Agora, o que nós podemos extrair disso aqui? Hoje, nós podemos falar que nós somos chamados de cristãos com muito orgulho. Eu sou muito feliz de ser chamado de cristão. Pequeno Cristo, eu acredito que às vezes eu não sou tão parecido com esse pequeno Cristo. Você pode com um Cristo. Não sou um pequeno Cristo em algumas atitudes suas ou minhas. Você pode dizer isso. Mas o que eu quero extrair daqui é da forma como eles lidaram com esse tipo de brincadeira, de gozação. Olha só que interessante. Um cristão maduro, ele não foge dos problemas. Eu vou responder isso aqui e comentar isso aqui novamente. Eu vou dizer essa frase novamente. Um cristão maduro, ele não foge do problema. Vendo algumas atitudes minhas do passado, eu estava até comentando com a Camila uma vez, que havia situações que eu deveria me impor e eu deveria encarar o problema. E eu não coloquei encarar de frente, porque encarar já pressupõe que é de frente. Eu fugia desse problema. Eu preferia me esconder, eu preferia evitar. É assim que a gente age quando a gente é uma pessoa imatura. Em todas as ocasiões, quando você é alguém imaturo, você não sabe lidar com a situação de frente, você foge. Você prefere desviar o olhar, você prefere fingir que não está ali. Você prefere, enquanto talvez você tenha algo para resolver com uma pessoa, você prefere quando a ver, você prefere mexer no seu celular e fingir que não é contigo, que a pessoa está ali, ou você prefere conversar somente com pessoas que estão ali na roda, mas aquela pessoa em si ali, eu vou evitar. Vou evitar porque eu não sei lidar com essa situação. Por quê? Porque você é imaturo. Você é imaturo. Uma pessoa madura, ela lida com a situação de frente, ela vai para a situação de frente e ela vai buscar uma resolução. Mas não somente isso, encarar o problema, ele vai assumir quem é. Eles assumiram quem era, eles eram cristãos, né? Ele assume quem é e aceita os desafios e vai encarar, de fato, essa dificuldade. Meus irmãos, essas aplicações possam recair sobre o seu coração. Elas são realmente duras. Aqui estão todas as aplicações do texto. Eu gostaria que você olhasse bem para esses 10 pontos e se você se identifica com algum, eu gostaria de orar por você. Mas antes, há algo que nós devemos ter em mente. Barnabé era falho. Barnabé era assim como nós. Barnabé era passivo de falhas, de erros, como eu e você somos. Mas eu coloquei essa frase ao final para você pensar sobre ela. Todo cristão precisa olhar para aquele que é poderoso para guardá-lo da queda e fazê-lo avançar para a maturidade. Nós não temos que olhar para Barnabé.
Sim, ele era um grande exemplo de maturidade, mas nós devemos olhar para Cristo, nós devemos enxergar a Cristo, aquele que foi perfeito e assumiu a forma de servo. E ele assumiu a forma de servo tomando a nossa cruz e morrendo em nosso lugar. Jesus foi o varão perfeito, irmãos. Nós devemos olhar para Jesus. Em nenhum momento ele fugiu da situação mais difícil que ele passou na vida, ao ponto de transpirar gotas de sangue. Ele encarou a mais titânica batalha. Ele assume o lugar nosso na cruz. Ele morre em nosso lugar. Jesus, diante dos seus algozes, diante dos fariseus, diante dos seus inimigos, ele sempre soube lidar com as situações. Nós não vemos Jesus fugindo do diálogo. Nós não vemos Jesus estando diante de problemas e assumindo formas totalmente imaturas, muito pelo contrário. O Deus homem, ele assume uma forma de excelência. E nós devemos buscar essa excelência. Pois, como diz Hebreus, capítulo 6, como eu disse, nós devemos avançar, e é para a maturidade, nós devemos avançar para a perfeição, nós devemos avançar para sermos como Cristo, é isso que o Senhor quer de nós. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, pensar sobre aquilo que nós devemos mudar, para sermos mais maduros e glorificarmos a Cristo. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos a oportunidade de ouvir a sua palavra. Nós te louvamos pelo testemunho de vida do nosso irmão Barnabé. Senhor, nós temos desejado caminhar contigo, porque é o Senhor que colocou esse desejo em nosso coração. O teu Espírito habita em nós, e teu Espírito que nos capacita e nos santifica para avançarmos para a maturidade. Nós precisamos, Senhor, do teu auxílio para caminhar. Nós precisamos do teu auxílio para todas as coisas. Mas, Senhor, por favor, faz com que a nossa igreja seja conhecida por cristãos maduros, por pessoas que são comprometidas com o Senhor e buscam glorificar o Senhor em todas as suas atitudes. É em teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Amém, graças a Deus. Irmãos, antes de nós terminarmos essa nossa reunião, encerrarmos, né? Eu tenho alguns avisos que eu queria compartilhar com vocês, são muito importantes. Por favor, me dá só uma atençãozinha aqui. Na próxima terça-feira, nós teremos nossos grupos familiares, normalmente, aqui em Santos e em São Vicente. Então, mais uma vez, fica aí o incentivo, o encorajamento